Diga, Jim. Fala, galera. Professor Marcito de História. Antes de mais nada, não esquece de curtir nosso canal, compartilhar no Facebook e nas redes sociais e, obviamente, assistir e indicar essa aula, essa proximidade que a gente tem com os estudos, com os vestibulares, com os exames da tua vida, com o Enem, com o concurso, o que for. O Aula D tá aí para fazer essa aproximação com a gente. Então, eu, Marcito, professor de História, fiquei responsável pela História do Brasil, que é o módulo 2 da nossa disciplina. Olha como é que é organizado. O módulo 2 de História do Brasil, ele tem subdivisões. E essas subdivisões sempre vão estar colocadas nesse canto do quadro em vermelho. Então hoje a gente trabalha com 2.1, Brasil Colônia, e dentro do Brasil Colônia, 2.1.1, que é o contexto histórico, tá? Por que o Brasil aparece na história? Em primeiro lugar, o que é Brasil? Qual é o contexto que a gente tem de nação, de pátria, de país? Não só para os vestibulares, mas também para a prova do Enem, fazer uma reflexão da ideia de que a gente tem nesse território das pessoas que aqui habitam. Será que desde o início nós temos uma ideia de nação, uma ideia de pátria? Não é, galera. Infelizmente, quem veio para cá primeiro não veio com suco capo, bolo, Ana Maria, bandeirinha, viva o Brasil, mochilinha nas costas. Não foi. O Brasil, ele vai ser inserido dentro de um contexto histórico europeu, no qual ele vai servir como uma necessidade, né? Prestar serviços a uma necessidade de um outro país. Uma necessidade de um território, de um Estado europeu que se encontrava numa situação específica. Qual situação específica? Olha o contexto histórico onde vai surgir essa ideia de Brasil que a gente conhece hoje. Idade Moderna. Aqui está o período da Idade Moderna, de 1453 a 1789. A Idade Moderna, dentro de um período da história geral, é aquele momento onde o que a gente vai chamar de Europa começa a se constituir enquanto uma região com poder político, um poder econômico, um poder cultural, que vai, de certa forma, por sua vontade, entrelaçar outras regiões e também por sua vontade acabar fazendo com que outras regiões acabem funcionando de acordo com suas vontades. E aí nós temos, por exemplo, aqui nessa Idade Moderna, que é a emancipação, a ascensão da Europa enquanto força política, cultural. Essas aqui são as principais características que vão sustentar essa Idade Moderna, e é aqui que o Brasil vai ser parido, é aqui que a ideia de Brasil vai ser gerada. Então, conceitos aqui da história geral que vão aparecer na Idade Moderna: absolutismo, renascimento, a reforma religiosa, a reforma protestante também, a reação católica à reforma protestante. E o que nos interessa aqui hoje, tá? Principalmente esses dois últimos assuntos aqui, a expansão marítima e o mercantilismo. Mas principalmente para esse primeiro vídeo aqui, a expansão marítima. A ideia de Brasil, o território que hoje é o Brasil, ele é fruto de um momento histórico chamado expansão marítima. E o que é essa tal de expansão marítima? Que pode aparecer em prova também com o nome de grandes navegações ou ainda, acreditem, revolução comercial. Por que, Marcito? Porque houve uma revolução no comércio. Porque houve, de fato, uma transição do espaço de comércio europeu que sai de um território, que no caso era o Mar Mediterrâneo, e vai para outro território, que é o Oceano Atlântico. Isso aqui foi algo fantástico, fascinante, enlouquecedor para a época, a expansão marítima. E o que é essa expansão marítima? É a rota atlântica como espaço de comércio, como espaço de busca dos mais diversos interesses, das mais diversas necessidades e curiosidades dessa Europa aqui que está crescendo, certo? E por que da expansão marítima? Quais os motivos dela? Em primeiro lugar, uma coisa que a gente vai estabelecer nessa aula aqui é que nada surge por acaso. Não foi, por exemplo, o europeu que acordou de manhã, que usava o Mediterrâneo e vai dizer assim: tá muita rotina, tá um tédio, quer saber? Eu não vou mais no Mediterrâneo, eu vou começar a usar o Oceano Atlântico. Azar. Claro que não. Pensem vocês aí. Imaginem vocês, olhem o que vocês postavam no Facebook há 2 anos atrás. Mudaram, né? Alguma coisa, né? Deu uma modificadinha. Olha o que eu falava. A gente muda, a gente diferencia nossas práticas porque algumas coisas acontecem. Porque nós temos necessidades. E essas necessidades é que vão fazer com que o homem se aventure por um mar. Imagine vocês que na época medieval, as pessoas achavam que no mar, no Oceano Atlântico, haviam seres com 2 cabeças, hidras, pessoas com 2 línguas, seres com os pés virados para trás, as coisas mais enlouquecedoras e exóticas do mundo. E o que vai acontecer?
Essa expansão marítima, então, ela é resultado de uma necessidade dessa Europa que eu falei aqui. Qual é a necessidade? Em primeiro lugar, eles precisavam de metais preciosos. A Europa está num processo de transição de idade média para a idade moderna, que vocês vão ver em história geral, que o homem passa de novo a usar muito a moeda para questões comerciais. As rotas, os espaços geográficos se comunicam através do comércio e tu precisa de ouro e prata. Na Europa, desde o século XIV, não tem mais, do ponto de vista de fonte, lugar onde se extrair metal precioso. Então tu precisa, na expansão marítima, também buscar um território para isso. Um território não só para essa busca de metais preciosos, mas um território onde, de certa forma, tu consiga expandir o teu comércio. Expandir o teu comércio, tuas vendas, teus produtos, o teu mercado consumidor também. E o que vai acontecer? Junto com isso, nós temos a expansão, né, de uma Europa moderna que também se aprofunda em questões religiosas. O cristianismo, muito vinculado principalmente à Igreja Católica, vai tentar inserir esse pensamento para fora da Europa. Nós temos a reforma religiosa, onde o catolicismo vai perdendo fiéis, ele vai tentar também, com a expansão marítima, principalmente Portugal e Espanha, a buscar em outras regiões, né, em outros lugares, os fiéis que eles estão perdendo dentro da Europa. Mas isso aí é assunto para geral. Eu só estou fazendo um enquadramento para vocês ficarem focados nisso aqui. E uma alternativa ao Mediterrâneo. O que é essa alternativa ao Mediterrâneo? Durante a Idade Média para a Idade Moderna, o mar Mediterrâneo, que era a principal rota de comércio, ele vai ter um bloqueio, digamos assim, um monopólio, primeiro dos italianos, que fazem através das cruzadas, né, o seu preço dessa troca, dessa venda e compra de produtos, o que torna caro fazer a transição comercial por ali, e depois os turco-otomanos, muçulmanos, né, do leste europeu, que vão controlar o Mediterrâneo, tornando tudo muito mais caro. E aí fica muito caro tu buscar produtos no Oriente. Por exemplo, as especiarias, uma loucura que era moda na Europa, para tu conseguir, tu tinha que passar pelo Mediterrâneo, passar pelos muçulmanos, e era muito caro, não vale a pena. Então buscamos uma rota também alternativa a esse Mediterrâneo aqui. E aí, turma? E aí o primeiro país que vai ter condições a fazer isso aqui vai ser Portugal. Tá? Por quê? Primeiro, Portugal tem uma localização geográfica favorável, ele está na beira do Mediterrâneo, sai no pátio ali, tu pisa no Oceano Atlântico. Outra coisa, a escola de Sagres, percebo que está entre aspas, porque na verdade não era um colégio. A escola de Sagres era um centro de estudos náuticos feitos pelo filho do rei, onde pessoas davam astrolábio, a bússola, as questões cartográficas para entender do funcionamento das posições da navegação. E o mais importante aqui, centralização política. Para tu ter um projeto enlouquecedor de pegar um barco e se aventurar pelo mar que tu não sabe onde tu vai dar, tu tem que ter um projeto muito forte político e econômico. Então, os países que conseguiram se aventurar nesse projeto louco que foi a expansão marítima, tinham que ter o que a gente chama de poder centralizado. E esse poder centralizado, de forma maior ou menor, em maior e menor grau, sempre acabava sendo vinculado uma aliança entre dois interessados, o rei na expansão do poder, na expansão política, e a burguesia, digamos assim, aquele setor econômico mercantil que tem interesse em novos mercados. O rei e a burguesia, nessa fusão, neste momento histórico, deram condições para que fossem os portugueses os primeiros a fazer essa expansão marítima. E olha que essa expansão marítima portuguesa, para fugir do Mediterrâneo, vai levar quase 100 anos num projeto maluco, mas extremamente fascinante, que é o chamado Périplo Africano. Então Portugal vai costear pelo oeste, toda a costa africana, para conseguir chegar lá no Oriente, nas especiarias, sem passar pelo Mediterrâneo. E aí, em 1498, Vasco da Gama manda um WhatsApp para o rei de Portugal e falou: abre o champanhe que eu tô indo aí, a gente conseguiu chegar em Calicut, na Índia. Que maravilha! Os portugueses então completaram o Périplo Africano, ficaram senhores do acesso às especiarias. E nessa banda, nessa rota, 2 anos depois, Pedro Álvares Cabral, com 13 caravelas, é convidado a ir até a Índia para oficializar a chegada lá e das relações comerciais com o Oriente, e vai passar numa ilha que é consequência dessa expansão marítima, a ilha que será chamada depois, o território que será chamado depois de Brasil. Como assim, Marceto? E no próximo vídeo a gente vai fazer essa ligação, o que o Brasil tem a ver com isso e onde está o Brasil nesse contexto histórico e por que Portugal acaba fincando o pé no Brasil. Mas aí é assunto para outro vídeo que a gente vê daqui a pouco. Beijo do Marceto
Tá quente e até a próxima aula. Compartilhem.